Estamos aqui hoje com o Carlos Alberto Lancia, o deputado Itamar Borges, num dia muito especial para o setor de água mineral. O governo paulista acaba de excluir da pauta alguns produtos da substituição tributária, e entre eles a água mineral. Então, por isso é um dia muito importante para o setor como um todo. Então, eu gostaria de começar com o Lancia para falar um pouco sobre a substituição tributária, como isso tem afetado o setor de água mineral e como isso vai trazer vantagens de agora em diante para o setor. Bom dia, Carlos. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Obrigado por essa oportunidade que você está dando à Binam para se manifestar nesse dia tão histórico para nós. É tão histórico e tão importante a tributação da água mineral ser uma tributação coerente, que em 1945, no Código de Águas Minerais, no artigo 32 do Código de Águas Minerais, lá está escrito, que está em vigor, em vigência, a carga máxima de impostos de tributação na água mineral natural é de 8%. 1945, essa importância. E eu adoro esse código, porque no seu artigo 12, ele dizia lá em 45, as lavras de água mineral vão ter que ter uma área de proteção das fontes. Então, ele já pensava no aspecto ambiental, em 45, no aspecto tributário e no aspecto social, que também o Código de Águas Minerais trata da ocupação dos colaboradores dentro da empresa. Então, um código fantástico que, às vezes, recebe muitas críticas injustas. O setor, em média, tinha uma tributação em torno de 6%, que era o Imposto Único sobre Minerais, chamado IUN. Até que chegou 1992, veio a incidência dos bens minerais, na água mineral, do ICMS e outros tributos. E nisso veio a famosa, perversa, injusta, seletiva, privilegiada substituição tributária, que é o imposto devido pelo comércio atacadista e varejista, recolhido pela indústria. Olha só, hein? A farmácia compra água, o supermercado compra água, o bar compra água, o restaurante, e quem recolhe até ontem, né, o imposto deles devido sobre nós. Então, nós somos os responsáveis por esse recolhimento, uma necessidade de capital de giro enorme. E essa luta são 34 anos que a gente vivencia essa luta. Então, por isso que é um dia muito importante. E quem está no setor como eu, há 40 anos, sabe o quanto isso trouxe de prejuízo ao setor, ao desenvolvimento, à concorrência linear. E depois disso ainda veio os benefícios tributários absurdos da chamada Operação Manaus, que não é o foco aqui do nosso estudo. E água mineral, porque eu citei isso. Água mineral, até então, era bem mineral ou alimento. A partir dessa data, passou a classificação fiscal como bebida fria. Então, resumidamente, dá para sentir. Fiz questão de botar terno, gravata, nesse dia, para dizer o seguinte: o quanto é importante a saída da situação tributária. E, para isso, não foi uma luta fácil. Precisamos contar com o apoio do deputado Itamar Borges, que sem ele aí seria muito difícil. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, e nós com a pauta, né, Itamar? Então vamos ouvir o deputado, o que ele tem a dizer também sobre a substituição tributária, sobre essa exclusão e qual ajuda aí para o setor. Olha, Carlos, primeiro comemorar justiça tributária. Imagine a carga tributária é alta. Você pagar o imposto que você deve já pesa. Imagina você pagar um imposto que não é seu. Antecipar um imposto, que é o que o presidente Lancia acabou de explicar. Eu presido na Assembleia Legislativa a Comissão de Atividades Econômicas, que tem o intuito justamente de buscar
melhorar esse ambiente, fazer justiça para que as empresas possam crescer, gerar emprego, gerar oportunidade e justiça tributária. O presidente Lância acabou de falar aqui que água é alimento, e é isso. Água é essencial, é alimento. Já tem uma tributação, já vinha com uma tributação injusta e ainda tinha essa questão dessa antecipação. O presidente Lância, com o seu conhecimento, com a sua liderança, aqui através da Abinan, através das indústrias de água mineral de São Paulo e do Brasil, uniu esforços com o seu conhecimento de geólogo, de entendedor de tributário, de tantas outras causas tão importantes, trouxe essa demanda com conteúdo e com argumento. Fomos, como ele disse, em 4 governadores, levando essa demanda, mais de 4 secretários de Fazenda, secretários de Desenvolvimento Econômico, mostrando a necessidade de se fazer justiça. E nós estamos muito felizes que o governador Tarcísio de Freitas foi sensível a essa demanda liderada pelo Lância. Aliás, o setor de água mineral é um setor privilegiado, porque tem uma entidade, uma associação como a Abinan, que faz um trabalho de lutar, defender e melhorar o ambiente de trabalho para as empresas. E é respeitado pelo governo de São Paulo, e eu acompanho mesmo também na esfera federal. A Abinan tem o respeito, tem o reconhecimento, foi ouvida, e eu tive o privilégio de ser o deputado, como presidente da Comissão de Atividade Econômica, da Frente Parlamentar, que abraçou essa causa com o Lância, com a diretoria da Abinan, com as indústrias de água mineral, e conseguimos água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E aí nós furamos essa pedra. Graças a Deus, fazendo justiça, melhorando a competitividade, tirando da frente as falsa tributação existente em algumas situações, em algumas questões pontuais, e equilibrando o mercado, beneficiando tanto a indústria, como principalmente lá na ponta também o consumidor. É essa a preocupação minha como parlamentar, do governador Tarcísio, do secretário Kinoshita, Rogério Campos, Marcelo e toda a equipe, que atenderam o pleito da Abinan, liderado pelo Lância, pela diretoria, e que apoiamos. Então hoje aqui é motivo de comemoração, de reconhecimento e ao mesmo tempo de dizer que o 1º de agosto de 2026 ficará para a história da indústria de água mineral de São Paulo, graças a esse trabalho da Abinan. Certo. E isso, Lância, é uma batalha de vários anos, né? E como você vê, assim, como você projeta daqui para frente, quais os benefícios no sentido financeiro mesmo para a indústria, né? Como isso gera mais caixa, evidentemente, porque você deixa de recolher um imposto que, como você diz, é do bar, é do restaurante, e a empresa deixa de antecipar isso, então gera mais caixa para ela. Como você vê isso? Quais perspectivas para o setor de água mineral nesse sentido? Coisa importantíssima que você colocou, geração de caixa, né? Você imagina um país com taxa Selic como está, os juros como estão, quanto pesa essa necessidade líquida de capital de giro para você financiar esse imposto que não é devido para nós. Então, algo assim, a sua pergunta é perfeita. E eu gosto de dizer o seguinte, há muito tempo, embora hoje a gente tenha que medir as palavras para não ser taxado com um carinho, mas eu digo o seguinte, a partir de hoje, já que o grande problema, no meu entender, do país é a segurança, né? E quando você vai para uma luta, hoje, a partir de hoje, todo mundo vai ter um 38 na mão. Antes alguém tinha R15, alguém tinha fuzil, e o pequeno empresário tinha um 38. Como é que ele ia competir? A partir de hoje, não. A partir de hoje é eficiência, competição, produtividade. Então, a competição passa a ser justa.
Não vai trazer privilégio, primeiro ponto. Segundo ponto, da perfeição do seu colocamento, vai ter mais dinheiro para investimento. Vai movimentar a indústria de máquinas, de enchedor, de rotuladoras, rinser, de embalagem. Então, haverá mais investimento. Esse dinheiro vai ter investimento. Quem vai ganhar com isso é o consumidor, que o preço vai cair. Esse preço vai cair, porque hoje o imposto é custo. A partir de hoje, ele passa a ser margem. Então, na hora que eu vender para o ponto de venda, ele vai se creditar dos impostos e ele vai colocar a margem dele em cima disso. Então, o ponto de venda que comprou o produto, o comércio atacadista e varejista, vai ter que saber também precificar o produto. Então, ele vai ser menos inflacionário. Ele vai ter um preço mais... O consumidor vai sair ganhando com isso. E também vai acabar vai fortalecer o pequeno comércio da quitanda, ou do bar, do restaurante, da padaria. O que acontece hoje? A padaria, o meu vizinho há 40 anos, e por que você compra água no atacarejo? Porque ela é mais barata. Se eu for comprar direto da indústria, é mais caro. Mas por que isso? Porque vender direto para a padaria, eu tinha uma incidência de tributos maior. E o atacarejo, com os benefícios fiscais, um tributo menor. Então, o atacarejo cresceu, nada contra o atacarejo, que acho que cresceu, mas agora não há mais necessidade de você correr lá para comprar água. Você vai poder comprar em outro canto. Então, vai ficar mais competitivo, vai tirar a concentração disso. Então, pequeno comércio também vai, da quitanda, vai ser fortalecido. É um ganha-ganha na cadeia como um todo. Substituição tributária, eu nunca me conformei com ela, eu apelidei de imposto da preguiça. Né? Imposto da preguiça. E não tem sentido, né? Enfim, mas agora, passado, agradecer ao governador Tarcísio, a sua equipe, o secretário de Desenvolvimento, o secretário da Fazenda. A gente começa a citar nomes e esquece aí, até ficar ruim, então estou falando de uma forma genérica. Mas que é muito importante isso. E a situação tributária, está aí os escândalos aí, né? Sim. E quanto tempo a gente fala que não é dos escândalos, a gente falava o que estava errado nessa forma de tributação, não é isso, deputado? Há mais de 10 anos, Vância, há mais de 10 anos eu venho falando isso. Aliás, queria reforçar, eu falo sempre isso para o Lância, para o César, que é o nosso vice-presidente, para toda a diretoria. É um privilégio para a indústria de água mineral ter líderes como você, ter uma entidade como a Abinan, que está todos os dias, toda hora, olhando e buscando. Olha, eu me recordo lá atrás, quando nós tínhamos questões pontuais de licenciamento. Às vezes uma indústria parada por uma burocracia de um licenciamento. Quantas lutas a Abinan para simplificar, para reconhecer uma renovação de um licenciamento. E essas etapas foram sendo vencidas e superadas. E aí depois veio o selo fiscal, uma conquista importantíssima para organizar, para que pudesse legalizar o setor e acabar com a ilegalidade. E a ilegalidade é risco para o consumidor, de qualidade, de água, de outros temas. E aí agora vem a questão da substituição tributária que se soma a todas essas conquistas. Parabéns, Lância, você realmente é um líder que toda a instituição gostaria de ter, para abraçar como você abraça, para lutar como você luta, para entregar os resultados como você entrega. Eu fico muito feliz de ser deputado estadual e há mais de uma década estar de mãos dadas com a Abinan, lutando e trazendo resultados tão importantes, repito, que beneficia da indústria até o consumidor, em todas as escalas. E o próprio governo também, que se enganava com recolhimento de substituição tributária e depois era lesado com maquiagem tributária na frente para poder acreditar e compensar, sem falar da questão Manaus, que foi falada aqui, e tantas outras questões. E você acha, Lância, como associação, né, como a Abinan
uma associação nacional. Como é que isso dá para replicar para outros estados? Esse movimento pode ser replicado? Não pode como deve, né? E na nossa Assembleia Ordinária, que ocorre todo ano, no mês de junho, sempre fazendo junto com a FISPOL, porque vem todo mundo, nós somos 402 associados, e eu gosto de brincar, eu tenho 402 patrões, não é fácil. E cada um com a sua visão, né? A gente tem que respeitar toda a visão. Então, nós já não temos a incidência da ação tributária. O primeiro estado foi o Paraná, lá que nós fizemos todo o piloto, tá, no Paraná. Depois desse piloto no Paraná feito e com sucesso, mostrando. Quando a gente fala assim, retirada, é com números, tá? Não é chute. Olha, na cadeia acontece isso, essas etapas, é prejudicial, isso aqui. Nós mostramos os estudos técnicos sobre isso. Em seguida, Santa Catarina e Rio Grande do Sul acompanhar, o estado do Rio de Janeiro também, e agora São Paulo. Só que quando São Paulo faz, ele é um movimento que repercute, porque 35% do consumo está aqui em São Paulo. Então, então aquelas suas deputadas. Então, é uma coisa que é uma luta. Já temos alguns estados sinalizando que vão. Todo exemplo é bom. Sim. Né? Todo mundo quer. Um exemplo bom. E é bom, todo mundo quer participar desse exemplo. E no caso aí, a gente fez com segurança, né? Nós criamos a Binan, né? Abraçou o selo trivalente. Primeira coisa que ele é um sanitário. Você só vai onde tem o selo trivalente, né? Modelo São Paulo, onde você não vai ter mais água clandestina. Importantíssimo isso. Segundo ponto, aspecto ambiental. Acaba com o greenwash. Se você colocou 10 milhões de embalagens no mercado, está provado que você colocou, você vai retirar os 10 milhões de embalagens. O número prévio do verão nosso de embalagens descartáveis, vou fazer uma brincadeira com um amigo. Você tem ideia de quantos milhões de unidades de mês é colocado no verão, por mês, no mercado do estado de São Paulo? Não dá. Em média, 300 milhões de unidades. Olha o número, olha só, 300 milhões de unidades. Não é todo mês, mas o verãozão, aquele que está lá. Ou seja, a partir do próximo verão, quem foi que colocou? Foi 1 milhão você? 2 milhões você foi 10 milhões? Ele vai ter que recolher. Olha o ganho ambiental disso. E por último, por que eu falo por último? É o aspecto fiscal, é o recolhimento. Mais escola, mais saúde, mais educação, que o dinheiro vai para isso. E o dinheiro vai para isso real, porque não tem a substituição tributária, eu não tenho os créditos falso. Eu não sei essa palavra, eu não posso. Maquiado. Maquiado. Você não tem E eu vou voltar um pouco ao passado, né? Na época eu dirigia uma empresa e tinha o César Dib, né, o pai do César, como concorrente. Então, particularmente eu e o César, né, o falecido pai dele, desde o início da opção tributária a gente estava brigando e sempre a gente ouvia, quando colocava os termos, essa é a pergunta do milhão. A gente conseguiu provar a pergunta do milhão tinha sentido. E hoje eu não falo isso, eu falo com tristeza isso, né? Está aí os escândalos, né? Sim, eu falo com tristeza, mas sem ST, só que tem gente que não quer acabar com ST não, tá? Tem gente que não quer saber não, porque é uma vantagem competitiva para quem não quer acabar. Sim, agora isso que eu ia perguntar, eu sei que aí não vai muito, acho que vai mais para o deputado, porque o fim da ST para outras bebidas também, isso também está isso está nesse pacote ou isso é uma coisa mais ainda para frente? A Binan liderou de água, né? esse processo, não só de água, mas mostrando que a ST era um mal para todo o setor. E desde então nós temos conseguido aí que vários itens, vários produtos vêm tendo a retirada. Inclusive ontem saiu mais uma lista e o compromisso alertado
pela Binan, ao governador Tarcísio, pela Comissão de Atividade Econômica, que eu presido na Assembleia, pela Frente Parlamentar, é que ela seja retirada na totalidade. E alguns setores são mais prejudicados, outros setores são menos prejudicados, mas todos, de uma certa forma, são prejudicados. E o setor da água mineral, em especial a indústria, estava muito prejudicado e hoje pode comemorar essa conquista. Então, em 2033, com a reforma tributária, nós teremos aí a totalidade dessa situação atendida. E serão outras situações que nós vamos estar convivendo. Mas nós conseguimos antecipar e ter aí esse atendimento tão importante, desde já, que já vai ser impactado na indústria a partir do mês de agosto. A partir de agora, agosto de 2026, a indústria já começa a sentir esse benefício, o mercado sentir a importância do impacto e na sequência o consumidor também, a hora que isso for absorvido por todo o mercado, será beneficiado lá na ponta com competitividade maior, preços melhores, como disse o presidente Lância. Tá, agora o deputado falou sobre a reforma tributária. Então, eu só queria, para a gente ir fechando aqui, que você falasse um pouco sobre as suas expectativas para essa reforma, né, que a partir do ano que vem a gente tem já um passo mais importante ainda. Então, como você vê essa questão da reforma tributária e como você avalia tudo isso, o que isso vai trazer de benefício para a água, se isso vai ter alguma redução já aparente ou não, e os desafios, né? Porque eu acho que não é só benefícios, você deve estar sentindo, você deve estar trabalhando para os desafios que estão vindo aí. Reforma tributária, você hoje está com as perguntas nota 10, você não erra uma. Você é mais inspirado do que eu. Eu levantei hoje, escrevi lá no meu nas redes sociais, né? Bom dia com alegria. Eu comecei assim, eu escrevi lá. Então, mas eu acho que você está mais alegre que eu. Você tá as perguntas muito, muito importantíssimas, né? Reforma tributária. Para o setor de água mineral, e nós acompanhamos desde o início, péssimo. Péssimo. Nós tivemos reunido com os 7 membros da comissão da Câmara dos Deputados. Quando chegamos lá, encontramos um dos membros, um deputado do Maranhão, que o tio-avô dele lançou o garrafão retornado de 20 litros no Brasil, aqui em São Paulo, a Roxágua. E o do Rocha era um dos membros. Peço até perdão, Hildo, para falar teu nome, mas é que a sua história da sua família faz parte disso. Mostramos que o tributo à água mineral não pode ser igual a bebida fria. Tem que ser um tributo de acordo com alimento, como está no Código de Águas Minerais, né? Muito pesado. Infelizmente, ela foi para o Senado, água mineral na alíquota máxima. Chegou no Senado, que é a Casa Revisora, é isso, deputado? Me corrija aí. É isso mesmo. Casa Revisora. Mostramos para a Casa Revisora o que estava incoerente. A Casa Revisora, como revisora, corrigiu todos os erros da Câmara. E devolveu para a Câmara. Devolveu para a Câmara. Mas, infelizmente, a correção que a obrigação do Senado fez acabou não sendo acatada pela Câmara. Então, nós hoje temos a carga tributária maior que a alíquota máxima. Mas a alíquota a alíquota não se assusta nisso. Nem assusta. O que assusta é que os privilégios tributários continuam. Eles vão continuar. Para alguns. Para alguns. Então, os amigos do rei, na reforma tributária, a gente fala assim, a Bíblia fala assim, a água mineral, como está a reforma tributária e ela implementada dessa maneira, vai pagar mais impostos que o refrigerante. Aí todo mundo assusta, acha que é ilação da nossa parte. Mas, infelizmente, é isso. Infelizmente, é isso. Então, agora aguardar os resultados das eleições, voltar com esse pleito, mostrar que a Casa Revisora fez, porque
Nós não estamos falando que a Binan foi lá, trabalhou politicamente. Não. A Casa Revisora, que é o Senado, revisou e corrigiu. Olha a diferença disso. Fez justiça. Me inspirei em você hoje justiça. agora me inspirei em você. A Casa Revisora, né, devolveu. Mas, infelizmente, eu tenho alguns nomes aqui, famoso saudade do Zagallo, mas não vou falar. Vamos deixar com. Né, vamos trabalhar. Mas o lema da Binan é: a vitória é a arte de prosseguir enquanto os outros desistem. E a Binan não desiste. A Binan não desiste. Então, agora com a chegada do César, eu gostaria de ouvir o César, né, que é a pessoa da indústria, quem tem sofrido esses anos todos, né? Então eu queria ouvir o César, o que isso traz agora, a partir de julho, a partir de agosto, de benefício para o setor de água mineral. Um grande alívio, né? Porque são 35 anos com essa espada atravessada, né, na indústria de transformação, porque você tem a indústria de base, a de transformação e aqui o varejo. E a gente recebe aqui de uma forma, né, de custos em dólar internacional e vende em reais. E ainda você tem que, tinha, né, que arcar com os impostos de toda a cadeia, né, e financiando esse imposto. Então, além do capital de giro, que é muito intenso da indústria, né, de investimentos, principalmente a água mineral, né? Se você comparar com alguns outros produtos, a água mineral tem um investimento em tecnologia, em embalagem muito maior, né? Porque é ocasiões de consumo. A gente serve em diversos tamanhos, né? Em diferentes setores de bebidas. E o Itamar, o protagonista, né? Deputado que nos tirou essa espada, né? Que estava aí atravessada. O Lância sempre combateu isso de forma, né, com galhardia, uma luta terrível dentro de ferramentas até, né, precárias, né, Lância? Porque contra outros setores de interesse que queriam a permanência, porque é um imposto também que favorece alguns, né, por alguma questão de regime especial, incentivo fiscal, coisa que a maioria dos empresários de água mineral, 90% não tem, né? Então isso realmente agora elimina essa distorção econômica, né? Porque a palavra sucesso no Brasil ela é muito distorcida porque vem exatamente dessa questão da distorção econômica, né? Vantagens competitivas que não estão na questão da escala, da qualidade, do marketing, da distribuição, não, ela está na questão de incentivos que acabam em detrimento de outros, e a vantagem é muito grande, então não há economia de escala que suplante isso, e agora esses feras aqui tiraram, né, a gente conseguiu, né, Lance, tirar um peso aqui. E qual a importância desses feras, né, nesse imbróglio todo? O que eles resolveram? Qual foi a importância do deputado? O Itamar é um grande amigo, parceiro, entendeu a nossa dor lá atrás, há muitos anos. Não só a questão, né, de outras frentes que a gente ganhou e vem, ele entende o nosso papel, a nossa importância como um bem mineral, né, Lância? Que nós estamos, a maioria, em instâncias minerais, a gente tem toda a cadeia de valores, né? Você pega uma instância mineral, ela não tem indústrias poluentes, ela vive daquilo, do turismo, das instâncias, então a valorização, né? E é um produto que gera divisas, né? Você tem na Europa, em outros países, né? com uma economia muito forte, do termalismo, e aqui a gente ainda está precário, né? Então nós precisamos exatamente eliminar essas distorções. E você acha que agora é possível avançar? Porque agora você tem mais caixa aí para investir e dá para avançar nisso. Sem dúvida. Agora a gente está vamos dizer, se comparar com o IUM, né, que era antigo antes da nova Constituição em 88, que era 8% só, né?
a gente está praticamente aí com o ICM próprio, né, Lância? Seria um pouco... Nós vamos chegar lá, né? Eu até comentei aqui o maravilhoso Código de Águas Minerais, de 1945, né? Lá já estava escrito, no máximo 8%. E era assim, né? Eu até comentei que a gente concorria, né? A gente concorria, mas lutava pela mesma causa quando surgiu o SD, o seu pai era vivo ainda, né? E a gente concorria para a retirada da ST, né? E eu não pude deixar de comentar que talvez hoje é até perigoso falar isso. Agora todo mundo tem um 38 na mão. Olha, ninguém quer matar ninguém, não. É só o sentido figurativo de dizer como é que é a luta, né? Todos estão no mesmo patamar que a gente falou isso. Né? E o imposto da preguiça, né? O imposto da preguiça e do privilégio tributário, né? Um negócio assim, o sufoco do capital de giro para o pequeno. Né? Essa retirada não foi feita para os grandes, não. Médio e pequeno. Ou seja, né, médio e pequeno. Às vezes as pessoas acham, quando tem qualquer mudança tributária, essa não. Essa é do pequeno e do médio. Justiça mesmo. Justiça. Agora, foi interessante aquela última reunião com o secretário Kinoshita, que ele falou que o ICMS da subvenção tributária é o maior gerador de desemprego. Né? E isso, esse governo entendeu o papel de que precisa facilitar e a reindustrialização, porque está tendo, ao contrário, né, a desindustrialização. A gente já sofre com a questão dos juros altos, né? Então não fecha a conta hoje investir com financiamento captado no mercado. Você não ganha para pagar isso. Ainda mais esse peso. Então a gente pelo menos ele aliviou isso para frente. Deputado, queria ouvir o senhor então também nesse sentido. Como isso o César falou é muito importante. A gente vai ter condições de gerar mais emprego. Isso é um benefício para todos nós, para toda a sociedade. Como o senhor vê essa questão daqui para frente? Qual é a expectativa e como trabalhar isso para outros produtos? Eu quero, Carlos, reafirmar aqui o que eu já disse no primeiro momento desse bate-papo nosso, e agora com a presença do César, que foi citado ele, o pai dele, a história da empresa deles aqui, como exemplo do que isso representa para esse momento. E também depois eu sei que o bate-papo dos dois aqui vai continuar contigo, mas eu quero deixar aqui a minha participação final, se podemos dizer assim, nesse bate-papo, reafirmando a importância que tem e o exemplo que significa, por exemplo, daqui. O César, além de ser vice-presidente, o César representa aqui verdadeiramente a indústria, essas 402 que estão associadas da Binan e tantas outras que levam com seriedade, com responsabilidade, essa relação produção, geração de oportunidade, respeito à qualidade e ao consumidor final. É uma linha de sequência. E o César lembrou muito bem, o Lancia, da mesma forma, mais de uma década estamos juntos aí com tantas e tantas lutas e conquistas. E eu falava, César, da importância que tem um setor como o da indústria da água mineral ter uma entidade como a Binan. Sim. Ter um presidente como o Lancia. Ter diretores como você e tantos outros que se unem, defendendo, levando o governo. Eu me recordo, a primeira vez que nós chegamos lá para falar do selo fiscal, a Secretaria da Fazenda assustou. Espera aí, vocês estão vindo aqui dizer que vocês querem que amplie o controle e a fiscalização? Sim, porque aqui ninguém está querendo levar vantagem. Aqui está querendo que todo mundo fique igual. E foi isso, uma luta, vai, volta, muda prazo, começa com o garrafão, depois vem, e conseguimos. Quantas vezes, uma vez eu fui com o Lancia visitar lá a indústria do César, fui em outras, ver a injustiça que muitas vezes acontecia, e a gente tem que lutar sempre,
por uma questão de licenciamento, de renovação de licença, uma burocracia que a gente vem superando, né, Lância? Graças à Abinan, graças a esses líderes que representam. Então, parabéns, César. Você é o símbolo do bom empresário, da boa história. O seu pai deixou esse legado que é você e todo o time. E isso, como disse o César agora há pouco aqui, é o que simboliza mais de 90% das indústrias que trabalham com essa seriedade, com esse respeito. E aqueles que querem maquiar, que querem buscar outros caminhos, vão sendo excluídos porque não praticam a justiça e não estão preocupados com o país e com o cidadão. Aqui, o nosso propósito é esse. Eu estou muito feliz de estar participando desse momento histórico. Como disse o César, é um alívio. Como disse o Lância, começou hoje, o 1º de agosto, dando um bom dia forte, porque realmente eu poderia dizer, já que estamos em tempo de Copa do Mundo, isso é como ganhar uma Copa do Mundo. Porque foi uma luta de muitas partidas, de muitos jogos, de muitos gols perdidos, gols defendidos e gols feitos, para que pudéssemos chegar aqui. E que esse resultado possa inspirar o nosso Brasil para poder chegar na final aí, se Deus quiser, agora com a Noruega e depois com os demais aí. Então eu agradeço muito, Carlos. Parabéns por, como imprensa do setor, cobrir esse momento histórico, divulgar para o setor e para todos que possam ter acesso na rede social e na revista em si. E obrigado, César e Lância, por me dar essa oportunidade de estar ao lado de vocês. Contem sempre comigo. O meu mandato de deputado estadual estará sempre à disposição da boa causa, da causa daqueles que querem o melhor para São Paulo e para o Brasil. E a Abinan e esses homens aqui querem isso e nós vamos estar sempre juntos. Obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado. Obrigado.